Olá, parceiros da Bíblia. Nossa meditação de hoje está fundamentada no primeiro livro dos Reis, capítulo 16 a 18. Entramos hoje em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Uma sequência de reis que repetem o mesmo padrão: instabilidade, conspirações, traições e o pior de tudo, afastamento de Deus. É uma sucessão de governantes que não apenas seguem caminhos errados, mas que vão ainda mais fundo na corrupção espiritual. O texto parece que repete o mesmo refrão: o rei fez o que era mal perante o Senhor. Um ciclo que revela que quando o pecado não é confrontado, ele cresce, cresce e cresce ainda mais. O que começa com um pequeno desvio pode se tornar um sistema de idolatria, um sistema de ofensas a Deus. E o ápice dessa situação é no reinado do rei Acabe. Sobre ele está escrito: fez Acabe mais ainda para provocar a ira do Senhor do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Isso está no primeiro livro dos Reis, 16:33. Ele não apenas praticou o mal, mas institucionalizou a idolatria, casando-se com Jezabel e promovendo o culto a Baal. Aqui aprendemos que uma liderança espiritual sempre tem um impacto coletivo. Quando algum líder se afasta de Deus, toda a sua comunidade é influenciada. Mas em meio a esse cenário de escuridão promovido por Acabe, Deus levantou a voz do profeta Elias. Elias surge a partir do capítulo 17 declarando: nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele confronta diretamente o sistema corrupto, mostrando que Deus ainda governa sobre todas as coisas, inclusive sobre os fenômenos da natureza. Elias então é conduzido por Deus a um tempo de isolamento. Primeiro, junto ao ribeiro de Querite, onde é sustentado de forma sobrenatural, e depois na casa de uma viúva em Sarepta, onde Deus providencia alimento de uma forma milagrosa e até mesmo ressuscita o filho da viúva. Esses episódios nos ensinam que, mesmo em tempo de crise, Deus cuida daqueles que confiam nele. A escassez ao redor não limita a provisão de Deus para o seu povo. Vale lembrar Paulo escrevendo aos Filipenses, em Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Mas, de volta ao primeiro livro dos Reis, é no capítulo 18 que chegamos ao momento decisivo. Após anos de seca, Elias confronta Acabe e propõe um desafio no Monte Carmelo. Ali, diante de todo o povo, ele coloca uma pergunta que ecoa até hoje. Ele diz: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E essa é uma chamada à decisão. O povo estava vivendo com um pé no altar do Senhor e outro nos altares dos deuses falsos. E Elias decide confrontar essa posição. Bem, um desafio é lançado, no qual o Deus verdadeiro seria aquele que responderia com fogo. E aí, os profetas de Baal clamam, gritam, fazem um monte de coisa, mas nada acontece. Porque, como diz o salmista no Salmo 115, os ídolos falsos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Depois então da decepção dos profetas de Baal, Elias ora e o texto de 18, 38 e 39 diz: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse momento espetacular nos revela uma verdade poderosa: o nosso Deus é o único Deus e não há outro como Ele. E hoje, eu e você precisamos refletir: será que temos vivido uma fé depositada somente nas promessas de Deus ou temos buscado outros caminhos? Temos sido influenciados pelo ambiente em que vivemos ou temos permanecido firmes na verdade? Confiamos na provisão de Deus mesmo em meio às dificuldades ou em qualquer momento deixamos tudo de lado? Permanecermos fiéis ainda que sejamos uma minoria? Pois bem, em Josué 24:15 nós lemos: vocês devem escolher hoje a quem vocês irão servir. A história de Elias nos lembra que, ainda que aparentemente estejamos sozinhos, Deus sempre está conosco. Que essa verdade nunca saia do nosso coração. Vamos orar sobre isso?
Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra mais uma vez nesse dia, porque ela nos revela quem Tu és e porque hoje lembramos que não há outro Deus como o Senhor. Obrigado porque nós um dia pudemos Te conhecer, porque essa verdade mudou a nossa vida, mudou os nossos destinos e hoje nós sabemos que há poder no nome de Jesus, que nenhum outro falso Deus irá resistir ao nome do Teu Filho, ao Teu poder e à verdade da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a permanecermos fiéis, a não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas estarmos sempre convictos de que, ainda que sejamos minoria no meio de tantas opiniões deste tempo, a Tua verdade é soberana, ela é inegociável e ela é a razão da nossa fé. Senhor, nos orienta, nos ajuda a obedecermos a Tua voz, a sermos fiéis e a provarmos, assim como aconteceu naquele episódio com o profeta Elias, o Teu poder, a Tua revelação de soberania sobre tudo que existe, sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre qualquer outro poder espiritual. Que assim seja nesse dia, em toda a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você que está comigo aqui é mais um parceiro da Bíblia da Igreja Batista em Perdizes. A minha oração é que seu dia seja abençoado, que você continue vivendo com uma fé firme, com o coração decidido em colocar sempre a sua confiança no Senhor. E acompanhando diariamente aqui os nossos devocionais para a nossa edificação. Deus abençoe o seu dia.